Agradecer e passar a palavra agora para o professor Rafael Góes Furtado, do PSTU. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz da Gilson ter me chamado. Quando comecei a militar há algum tempo, a Gilson era uma referência. Eu militei com ela um pouco no PT, antes de sair para fundar o PSTU. Agradecer, é um prazer a companhia de tantos companheiros valorosos que, apesar das diferenças colocadas, minha querida amiga Camila, Berli, que é uma referência para todo mundo, apesar das diferenças. E vamos a um debate. E aqui eu me cumpre o papel aqui, iniciar discordando praticamente tudo que foi falado. E apresentar um outro referencial, uma outra leitura que foi colocada. Eu vou incluir na minha análise uma categoria que não foi citada até agora, que é de classe social, que é importante para a gente analisar o processo. Também foram feitas muitas analogias. Analogias são complicadas porque as identificações que são feitas muitas vezes são forçadas. Cada situação é uma situação, tem que ser analisada dentro do seu contexto. Por exemplo, eu acho profundamente injusto comparar João Goulart com o atual governo. Um governo que tentou fazer reforma agrária, reforma urbana, que quis controlar a remessa de juros para o exterior e tinha um projeto nacionalista autônomo frente ao imperialismo. Tem 1 milhão de diferenças com João Goulart, mas é profundamente desonroso para João Goulart a comparação. Agora vamos para... Eu queria citar aqui uma anedota, digamos, mas que ela é emblemática. Você poderia me dizer na cada 5 minutos, por favor? Como vocês sabem, o presidente americano Abraham Lincoln foi assassinado durante uma peça de teatro, quando ele era presidente, por um ator chamado John Wilkes Booth. O Lincoln estava sentado no teatro, o cara veio por trás, deu um tiro, explodiu a cabeça do Lincoln, do lado da esposa. Isso me parece assim. Aí na saída do teatro, uma pessoa chega para Mary Todd Lincoln, a esposa dele, a viúva agora, e fala: tudo bem, dona Mary Todd, eu sei que houve problemas, mas afinal, o que a senhora achou da peça? Então, a questão é essa coisa de tudo bem, não tem problema, mas tira tudo. Vamos analisar tirando tudo. Não dá para tirar tudo. Não dá para comentar a peça quando a cabeça do cérebro do seu marido caiu no seu vestido. Sabe? Então a gente tem que analisar as coisas a partir do que elas são. Então, eu queria analisar, então, começar uma análise sobre o que significa este governo, esse ciclo de governos que começou em 2002 com a eleição do Lula. O imperialismo, a categoria que eu vou usar também, para mim bastante atual, pós-queda dos estados do leste europeu, que não vai dar tempo de a gente analisar, ele passou a usar como estratégia prioritária o que ele chama de reação democrática. Ao invés de golpes militares, ele se esforçou, através da cooptação de direções do movimento, a desviar as lutas para a via estéril das eleições, para a via estéril da democracia burguesa. Vou botar esse adjetivo aqui na frente, democracia, porque não dá para discutir democracia ou qualquer coisa no abstrato. Então, a democracia burguesa é a via para a qual o imperialismo privilegiou o desvio das lutas dos trabalhadores. E aí, no começo dos anos 2000, embora a imprensa não diga muito, as pessoas não ligam, houveram 4 processos revolucionários na América Latina. Na Argentina, no Equador, na Venezuela e na Bolívia. 4 processos revolucionários extremamente ricos. E então o continente, o subcontinente latino-americano, estava bastante instável. E era necessário estabilizar o regime, estabilizar isso. E o Brasil é, sem sombra nenhuma, a maior liderança, o país mais importante, menos importante da América Latina.
Então, a estratégia para estabilizar o subcontinente foi o que a gente chama de uma frente popular preventiva. A eleição do Lula serve como governo de frente popular. O que é uma frente popular? É uma frente que junta setores da classe trabalhadora com setores da burguesia. Como os interesses dessas duas classes são completamente antagônicos, ela só pode governar para uma, que evidentemente é a classe dominante, que é a burguesia. Então, os governos de frente popular são todos governos burgueses, atípicos, mas burgueses. E a chegada da Frente Popular ao governo no Brasil foi para impedir que esse ascenso se espalhasse. E nós estávamos num processo de ascenso importante, com o Fora FHC, ninguém dizia que era golpe, de massas na rua, com manifestações enormes em Brasília. Com a derrota da ALCA, bem ou mal, a luta dos trabalhadores impediu a implementação direta da ALCA. É uma coisa mediada, porque outros tratados de comércio depois, mas daquela forma não aconteceu. Então havia, e se isso contaminasse o Brasil, então a necessidade da reação democrática, é isso que significa. E para não ter dúvida que é isso, pouco antes do segundo turno, pouco antes do primeiro turno da eleição, de 2002, o Lula, o Serra e o Ciro Gomes se reuniram com representantes da Embaixada Americana para dar garantia de que todos os acordos continuariam. E o Lula lançou uma carta aos brasileiros, dizendo efetivamente, não se preocupem, vai continuar tudo do jeito que sempre teve. Não vão mexer com o lucro da burguesia. Deu tranquilidade, vai dar tranquilidade aí. Você tem esse sentido que está se falando? E aí a primeira ação do governo, qual foi? O que o Fernando Henrique tentou por 8 anos não conseguiu, uma reforma da Previdência, acabando com a Previdência para o serviço público, privatizando a Previdência com o FONPRES que a gente está vivendo aqui. Foi a primeira ação. Uma ação tão violenta que já um rasgo que deu origem ao PSOL, inclusive. E expulsão de alguns militantes históricos importantes do PT. Logo depois, o PT fez uma outra coisa inimaginável. Serviu de gendarme do imperialismo, mandando tropas para o Haiti, para fazer ocupação militar, que agora tem os soldados brasileiros que estão trocando sexo oral com as crianças lá por um copo d'água. E é esse o papel que nenhum governo burguês típico teve coragem de fazer. E lá foi o laboratório do caveirão das UPPs no Rio de Janeiro, das remoções da Copa. Foi lá no Haiti, continuou oprimindo a nação mais pobre, miserável, negra, explorada da América Latina. Quem está servindo para garantir um trabalho praticamente escravo é o PT, vai dizer que está contra o interesse do imperialismo, serve de guarda-costa dos lucros das empresas americanas no Haiti. Um crime contra a humanidade. E aí, depois, se eu for ficar falando os ataques desse governo, só para citar alguns, recentemente nós temos, agora, já no momento que o governo está em crise, a lei antiterrorismo, para impedir o movimento de poder regional. Vamos começar. Vamos para a rua para ser preso, como o garoto que estava com uma garrafa de pinho-sol e que era pobre dele, ficou um ano preso, e aí ninguém falou, o Estado Democrático de Direito. Ai, que horrível! O pobre foi preso de pinho-sol, porque só fala em Estado Democrático de Direito quando aparece como para defender quem pode comprar triplex. Se você quer ter um pinho-sol e a flanelinha, você pode ser preso. Quando entraram nas favelas do Rio, barbarizaram totalmente nas remoções para a Copa, ninguém falou, olha o Estado Democrático de Direito. Quando os tratores passaram por cima das casas do Pinheirinho, destruindo a história e os sonhos dos trabalhadores, ninguém falou, olha o Estado Democrático de Direito. Olha a democracia, não existe Estado Democrático de Direito, não existe democracia, só existe talvez na universidade, para a classe média na favela a ditadura nunca acabou, na periferia nunca acabou. Vamos sair desse mundinho aqui e vamos ver como vive a população pobre negra desse país. Por que a periferia não desceu para os arquitetos do governo? Esse governo não é dela, nunca foi. Vamos ser realistas. Então, gente, agora então por que a direita, o governo fez tanto por ela? Chegou, só para citar mais um desplante, para mim a cereja do bolo, que foi vetar a auditoria da dívida pública. Nesse congresso horroroso, aprovou que a dívida auditoria da dívida pública. É a coisa mais absurda que eu vi, foi esse veto. E vetou. Não precisou nem fazer nada, foi aprovado. E ela vetou porque o meu compromisso é com os bancos. Calma, gente. Pode deixar que eu garanto a rapina. Na verdade, está acontecendo o seguinte:
esse papo de que a burguesia queria tirar a gente, não é tão fácil a burguesia no teu governo, era só não ter financiado a campanha dela há 1 ano e meio atrás. Se o Odebrecht, se a OAS, mas não tivesse dado dinheiro, ela não tinha ganho. Se o PMDB não tivesse coligado, ela não tinha ganho, ela ganhou por tão pouquinho. Se ela fosse contraditória à burguesia, bastava não ter apoiado. Mas majoritariamente apoiou. Por isso ela ganhou, porque a eleição não é espaço dos trabalhadores. Então por que quer tirar agora? Porque existe uma crise econômica. Uma crise econômica muito forte. Também se falou em economia. Bom, problema para quem reivindica o referencial do marxismo é a economia base de qualquer análise. Não deterministicamente, não de maneira direta, mas não é possível fazer uma análise da realidade sem partir para a análise da economia. E a crise que começou em 2008, chegou depois do Brasil, de certa forma, e hoje é necessário, para resolver esta crise, do ponto de vista da burguesia, é necessário um ataque em uma ordem de grandeza muito maior do que já foi feito aos trabalhadores. E o governo está doido para fazer, está se oferecendo, faça ajuste fiscal. Sabe a greve do ano passado, os docentes, que a UF infelizmente delegou e não entrou? Pois e tem um monte de colega assinando documento para a democracia, acho fantástico. Sabe aquela greve? Conseguiu alguma coisinha, já está dito que não vai ser pago. Inclusive vai ter PDV. Olha só, o que o governo está fazendo? Venha para a rua me apoiar para eu poder mostrar para a burguesia que eu posso implementar o plano dela. Só que a burguesia acha que o governo não tem força para fazer isso. E aí, essa ferramenta que serviu para ela joga fora e bota outra, que para ela vai ser mais útil no momento. A Dilma vive, o governo do PT vive o dilema do capitão do mato, que por mais que ele preste serviço à Casa Grande, ele nunca vai ser aceito nela. Essa é a questão, nunca vai ser aceito. Ele presta, ele faz, ele é o maior capacho da burguesia, mas a burguesia não gosta dele. Ela prefere os masculinos, assim, né? Os de raiz, os burgueses roots, não os neoburgueses. Então, eu queria... é muita coisa para falar, muito pouco tempo para falar, mas sobre essa discussão de democracia em abstrato, em Estado democrático de direito em abstrato, essas coisas que de fato não existem, queria pensar o seguinte: vamos fazer um exercício de retórica que mais já existe. Então existe. Eu não tenho dúvida que o Moro cometeu um monte de abuso. Não tenho dúvida, acho que é óbvio. Como o judiciário comete todo dia. Como o judiciário comete todo dia. Tá? Ou descobriram agora que o judiciário não é imparcial, que a imprensa é classista. E você sabe por que eles? E está contra nós. Mas vamos lá, admitamos, cometeu tudo isso. Mas vamos inverter a situação. Já que nós estamos defendendo uma coisa em abstrato, tem que valer para qualquer situação. Digamos que tivemos o governo de Fernando Henrique, ou o governo do PSDB, qualquer. E esse governo estivesse sendo denunciado, atacado pelos movimentos sociais, e um juiz começasse a investigá-lo e cometesse arbitrariedades. Como o Moro cometeu, passasse por cima, não sei o quê. Os companheiros que estão dispostos a sair agora pela democracia sairiam sob direção do PSDB, defendendo o PSDB, o governo do PSDB contra as arbitrariedades do juiz, ou estão fazendo porque, de alguma maneira, entendem que esse governo é melhor. Porque se entendem que o governo é melhor, então não venham dizer que é pela democracia em abstrato. Não venham dizer que pelo Estado Democrático de Direito abstrato. Se não estivessem dispostos a, numa situação análoga, marchar sob direção do PSDB, ou do PP, ou de quem quer que fosse, contra exageros jurídicos, então não estão lutando contra exageros jurídicos. Estão defendendo o governo do PT com todo esse projeto que está colocado. Vamos ser realistas. Essa é a realidade. Não estamos falando de abstrato. E eu não vi nenhuma dessas pessoas, quando nós defendíamos o Fórum FHC, falar, calma, peraí, não tem prova, isso é golpe. Eu não vi isso, pelo contrário. Uma galera foi comigo para Brasília, para a marcha do CM em Brasília. Né? Então, acho que eu queria deixar essas reflexões e colocar o seguinte: e aí, o que fazer? Porque a classe está perdida. Porque eu não estou satisfeito desse governo, mas eu vou marchar num dia e está lá essa reaçada horrorosa do PSDB, não sei o que lá mais que eu quero. Mas vai no outro dia lá, não, peraí, eu vou pela democracia, mas vai lá, vou pela democracia, o termina com o Leão lá, Lula. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. De partidário, caramba, vamos ser sinceros. Não foi isso. Não foi e não é isso. Então, pessoal, peraí, eu quero lutar, eu não estou satisfeito com o governo, eu não estou satisfeito com essa oposição, o que eu faço? Vamos lutar contra ambos, porque ambos são frações de uma mesma classe que é a nossa inimiga.
Então, se a Dilma cair, vem o Temer, as pessoas vão contra o impeachment, porque trocar 100 por meia dúzia não dá. Tem que tirar a Dilma, o Temer, o Cunha, o Aécio, o Bolsonaro, vai tirar a burguesia. Nesse momento, a tarefa está colocada, não é falar para a classe, olha o menos pior, não sei o que lá. Tem que tirar todos. A única palavra capaz de mobilizar as pessoas é fora todos. E numa boa, vai na periferia, vai conversar com o peão, ver se ele acha diferente disso. Ver se ele acha, não, tem que defender o governo, porque esse governo é muito bom, não pode. Você pensa que não está falando isso? Ele está falando é tudo safado, ninguém presta. Tem que tirar todo mundo, é isso que a classe operária pensa. Vamos ouvir a classe operária. O mundo não é universidade, não. O mundo, então, a tarefa é colocar fora todos. Nesse momento, não é possível ter um governo baseado em conselhos populares ou uma série de coisas. Então, a tarefa, nesse momento, mais adequada, a proposta é a realização de eleições gerais. Fora todos, eleições gerais já. E para isso, eles vão construir atos nessa perspectiva. E não é o ato do dia 31, como um governismo, também não é o ato da oposição de direita. É um ato como que está sendo construído pela CST com lutas, pelo espaço de delegação, pelo Anti-Sindicato Nacional, no dia 1º de abril, no calendário de ser construído no 1º de maio em São Paulo. Porque nosso câmbio da classe trabalhadora, eu acredito na classe trabalhadora, porque ela constrói tudo, ela é capaz de mudar tudo. Com a classe e contra qualquer fração da burguesia, para o governo dos trabalhadores. É isso. Agradecer.